A compaixão de Jesus é a resposta de Deus ao nosso silêncio. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus nesta terça-feira nos coloca diante de um enigma espiritual. Um homem ferido pela sua própria história, que atravessa a noite lutando com Deus, e um mudo que, liberto do demônio, volta a falar. São duas imagens que se refletem: o silêncio como prisão e a luta como travessia. A partir dessas duas figuras, Jacó e o mudo do Evangelho, a palavra quer nos ensinar que toda verdadeira cura começa quando reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos atravessar a noite. No texto do livro de Gênesis, nós vemos Jacó, o homem do engano, da fuga, do medo. Agora ele fica só. Gênesis capítulo 32, versículo 25. Esse ficar só é mais do que um isolamento físico. É o momento em que ele se encontra com a verdade mais crua. Não pode mais esconder-se atrás de artifícios, presentes ou manipulações. A noite o desarma. E então o texto diz que um homem lutou com ele até o amanhecer. Gênesis capítulo 32, versículo 25. Meus irmãos e minhas irmãs, essa luta que mais tarde reconhecemos ser com o enviado de Deus, talvez o próprio Deus, não é apenas uma imagem poética. Ela expressa o combate espiritual que todos nós somos chamados a travar. Aquele combate espiritual contra nossos medos, contra o nosso passado não reconciliado, contra o silêncio que nos impede de sermos quem somos de verdade. Deus realiza os sonhos, não nossos desejos imediatos, mas os sonhos que Ele mesmo plantou em nós, atravessando o mistério da nossa liberdade. E por isso, Ele não faz com violência. Ele se permite ser vencido como o anjo que, vendo que não conseguia vencer Jacó, o fere na articulação do fêmur. Gênesis capítulo 32, versículo 26. O verbo hebraico aqui é o nagá, tocar, ferir, e sugere um toque delicado, quase paradoxal, como quem diz: não te venço pela força, mas te marco pela bênção. E Jacó então clama: não te deixarei partir se não me abençoares. Gênesis capítulo 32, versículo 27, o verbo abençoar aqui é barak, que significa proferir palavras de vida. Jacó não quer apenas vencer a luta, ele quer ser transformado. Ele quer ser transformado. E isso só acontece quando ele aceita a ferida e recebe o novo nome, Israel. Israel, aquele que luta com Deus. A ferida aqui é o sinal da bênção. E assim nós chegamos ao texto do Evangelho de hoje, em São Mateus, no capítulo 9, versículos de 32 ao 38. Jesus encontra um homem mudo, possuído por um demônio. A mudez, no grego, kofos, não é apenas física, é espiritual. O homem não consegue mais responder. Ele não tem voz, ele não tem relação. Quando o demônio é expulso, ele volta a falar, lalesai, que quer dizer do grego, ele volta a proferir palavras, a comunicar-se. O demônio, nesse contexto, nós poderíamos dizer também que é tudo aquilo que nos isola, que nos cala, que nos fecha em nós mesmos. É a tentativa constante de atravessar a vida com as próprias forças. Fechar-se é o mesmo que perder a palavra. E sem palavra não há relação, não há comunhão.
Meus irmãos e minhas irmãs, ambas as leituras nos falam, portanto, do poder libertador do encontro com Deus, um encontro que nos fere e nos cura, que nos marca e nos restitui a voz, que nos transforma em intercessores. E no final do Evangelho, Jesus vê as multidões cansadas e abatidas, eskulmenoi kai ehimenoi, palavras que indicam um povo exausto e disperso, como ovelhas sem pastor. E então Jesus diz: rogai ao Senhor da messe para que envie operários. A ferida de Jacó o torna Israel, o pai de um povo. A cura do mudo o transforma em alguém capaz de testemunhar. Veja, o encontro com Deus, portanto, nos capacita a missão, mas não uma missão baseada na força ou no mérito, e sim na compaixão. A compaixão de Jesus é a resposta de Deus ao nosso silêncio. A tradição da igreja sempre leu a luta de Jacó como figura da oração perseverante. Santo Agostinho, em um dos seus sermões, diz que Jacó lutou com Deus e venceu porque lutou com a fé e a humildade. Venceu aquele que se deixa vencer por amor. E São João da Cruz dirá que a alma é ferida por Deus para poder amá-lo mais profundamente. Na mudez do possesso, nós podemos ver um sinal da humanidade caída, no qual o mudo curado é cada um de nós, que só depois de liberto do mal é capaz de louvar e anunciar a glória de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados na liturgia de hoje a nos deixar ser conduzidos pelo Senhor, a deixar que Deus nos fira com sua bênção, a não fugir mais do combate espiritual nem da reconciliação, a não nos resignarmos ao silêncio das feridas não curadas, a atravessar a noite como Jacó e a reencontrar a voz como mudo para nos tornarmos verdadeiros trabalhadores da messe. Portanto, talvez hoje o chamado seja este: parar de tentar entender tudo, controlar tudo e nos deixarmos simplesmente sermos abençoados. Mesmo que isso nos custe uma ferida, pois, segundo a liturgia de hoje, é pela ferida que entra a bênção. Atravessemos a noite como Jacó e reencontremos a voz como mudo, para nos tornarmos verdadeiros discípulos. Uma abençoada terça-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.